Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à Era Vargas, que durou cerca de 15 anos, anteriormente nós estudamos até o governo provisório, que foi até o ano ali de 34, né? Quando Vargas ele cria a primeira Constituição aí, logo após a República Velha, no ano de 34, dar início o governo constitucional, que durou cerca de 3 anos, certo? Então, em 34, Vargas ele promulgou a nova Constituição brasileira, que tinha como principais aspectos o regime republicano e a manutenção dos três poderes, que são até hoje o executivo, o legislativo e o judiciário. Passaram a existir eleições diretas para o executivo e legislativo, mas Vargas foi eleito pelo Congresso de forma indireta, pois até então o povo não participava diretamente aí, do sufrágio universal, certo? Então, houve também a conquista do voto feminino e o voto passou a ser secreto. Vargas também criou o Tribunal do Trabalho e, graças a esse Tribunal do Trabalho, passou a existir a legislação trabalhista, no qual ele determinou o salário mínimo, a semana de trabalho de 44 horas, o descanso semanal remunerado, férias remuneradas e a regulamentação do trabalho feminino e infantil. Porém, pessoal, essas leis aí, elas só vão se concretizar com a CLT, né, já no ano ali, já na década de 40, certo? Vocês verão posteriormente. Então, as leis trabalhistas deram a Vargas o apoio dos trabalhadores, né, pois os sindicatos passaram a ter o apoio do governo, tornando-se um instrumento para evitar o conflito entre patrões e empregados. Esse tipo de sindicalismo, pessoal, recebeu o nome de peleguismo. Né? Então, o pelego, assim como os sindicatos desse período, servia como uma espécie de amortecedor, evitando choques entre o governo, os patrões e os empregados. Por isso que os historiadores costumam dizer que Vargas ele foi um governo populista, né? Porque ele soube, de certa forma, conciliar os interesses dessas classes, certo? Então, no final da década de 1920, o mundo sofreu, né, um abalo da crise econômica, que também prejudicou totalmente a economia brasileira. E vai ser nesse contexto, gente, que vão surgir os primeiros regimes totalitários na Europa. Né? E as ideias nazifascistas também chegaram ao Brasil. Né? E surgiu, nesse caso aí, nesse período, a Ação Integralista Brasileira, que foi liderada por Plínio Salgado, né? Tornando-se um exemplo aí, de movimento de extrema direita. Então, essas pessoas aí da extrema direita, elas defendiam, né, a implantação de um Estado totalitário e corporativo. Era basicamente de inspiração fascista, certo? E o principal grupo que fazia parte aí, o grupo paramilitar, né, era chamado de camisas verdes, que usava de violência contra seus adversários. Então, uma parcela bastante significativa, né, da alta burguesia e do clero, e também das camadas médias urbanas apoiavam esse movimento. Vocês podem verificar no livro de vocês, na página 426, que também possuía dentro desse grupo da ação integralista, né, é um grupo formado por várias mulheres, certo? Apesar disso, gente, o discurso revolucionário aí dessas pessoas apenas reforçava, né, as bases tradicionais e conservadoras de uma sociedade machista e patriarcal, certo? Então, nela, a presença feminina poderia ser incorporada politicamente, desde que se mantivesse a ideologia baseada na constituição familiar e no sentimento cristão, não se esquecendo nunca de sua condição de mãe, esposa e filha. Então, sempre permaneceu aí, né, e permanece, melhor dizer, o machismo, né, e esse sistema aí patriarcal, certo? Então, dando continuidade, nesse contexto, né, já falei sobre isso aqui, deixa eu ver, os trabalhadores, né, eles passaram a lutar por melhores condições de vida
e a esquerda se autoproclamava defensora de seus direitos. Então, vai ser a partir desse momento que o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ele junto, né, a outros líderes de movimentos de esquerda, vão acabar se unindo e formando a Aliança Nacional Libertadora, que ficou sob liderança de Luiz Carlos Prestes, que era comunista, certo? E além dele, pessoal, né, além de comunistas, também passaram a fazer parte desse movimento anarquistas e socialistas, tá bom? Então, entre as propostas, né, da Aliança Nacional Libertadora, estavam a suspensão do pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras e a realização da reforma agrária. Então, a radicalização da ANL promoveu um levante frustrado que ficou conhecido como Intentona Comunista, e a reação do governo Vargas contra esse movimento foi imediata. Os líderes foram presos, né? Inclusive Luiz Carlos Prestes e Olga, que era sua esposa e líder revolucionária. Então, Olga, pessoal, ela veio para o Brasil apenas para proteger Carlos Prestes. Porém, ela foi presa também e logo após foi entregue por Getúlio Vargas ao governo nazista, né, onde ela foi deportada e morreu em um campo de concentração lá na Europa durante, né, a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, mas como Vargas ele queria, né, permanecer no poder e prolongar cada vez mais a sua estadia no governo, ele acabou utilizando o levante comunista como pretexto para iniciar uma ditadura e garantir a segurança nacional. Então, vai ser nesse contexto, pessoal, que Vargas vai criar, né, o Plano Cohen. Porém, ele foi divulgado pela imprensa, né, que a polícia havia encontrado um plano comunista para tomar o poder brasileiro e implantar uma sociedade socialista. Mas, na verdade, pessoal, isso nunca existiu, né? Pois a elite daquela época, assim como a elite de hoje em dia, ela sempre fez por onde manter seus interesses e seus privilégios. E quando o Estado ele passa por uma crise, né, é, é muito comum ver movimentos sociais liderados por pessoas aí ligadas a outras ideologias, querendo, consequentemente, melhorias para a classe trabalhadora, certo? Mas sem causar nenhuma ameaça para o governo. Por isso que os historiadores chegaram à conclusão de que esse plano ele era falso, né, e foi criado pelo próprio Getúlio Vargas com o auxílio da Ação Integralista Brasileira, que por trás, né, de todo esse plano aí estavam, né, os interesses dessas elites, tá certo? Então, pessoal, é basicamente isso. Na próxima aula nós daremos continuidade e falaremos um pouco sobre o Estado Novo, que foi o último período aí, ou a última fase, melhor dizer, do governo de Getúlio Vargas, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima.